Luiz Gama e a Ordem Natural. Este é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Este artigo foi sugerido e escrito por Mises Socialista, revisado por Deixa Dilson, narrado por Alexander Bard. Luiz Gonzaga Pinto da Gama nasceu em 1830. Era filho de um português e de uma ex-escrava que foi acusada de se envolver num levante contra o governo escravagista chamado de Revolta dos Malês. Luiz Gama viveu seus primeiros 8 anos de vida com sua mãe em Salvador até que ela foi presa, ou de acordo com outras versões, teve que fugir da polícia por seu envolvimento na revolta e desde então, Luiz Gama nunca mais a viu. Ele então foi entregue a seu pai, que por ser um jogador compulsivo e estar afogado em dívidas, vendeu-lhe como um escravo para um traficante em São Paulo. Aos 17 anos aprendeu a ler e a escrever sozinho e aos 18 conseguiu provas de que sua escravidão era ilegal, pois sua mãe era livre. Em 1848 entrou para a Força Pública da província, tendo baixa em 1854 por insubordinação. E em 1856 foi escrevente da Secretaria de Polícia. Nesse período, Luiz teve acesso à biblioteca do delegado. Tendo sido autodidata em direito, foi considerado o maior abolicionista do Brasil. Com seu trabalho nos tribunais, conseguiu a libertação de mais de 500 negros que estavam sendo ilegalmente escravizados, como escravos que podiam pagar sua alforria, mas eram impedidos de fazê-lo, escravos que continuavam sem liberdade mesmo quando seus pais eram livres, e após 1831, nos casos amparados pela Lei Feijó, que declarava livre todos os escravos que eram importados para o Brasil após essa data. Porém, esta era uma das famosas leis para inglês ver. Na prática, muitos negros trazidos da África após 1831 permaneciam escravos. Nesses casos, Luiz Gama apresentava provas de que foram trazidos após aquele ano e assim lhes conseguia a alforria. Defendeu também escravos acusados de crime contra os seus senhores, crime esses muitas vezes não cometidos ou que eram justificados por Gama como legítima defesa. Em 1868, foi expulso da polícia por ser considerado baderneiro devido à sua atuação junto do Partido Liberal. Em 1873, participou da Convenção de Itu, que criou o Partido Republicano Paulista, e em 1880 foi líder da Mocidade Abolicionista e Republicana. Teve também influência na literatura, tendo escrito poemas como A Bodarrada, que ironizava os que tentavam negar a influência africana na formação da nossa identidade nacional. Escrevia para muitos jornais, ajudou a difundir a militância abolicionista na literatura e fundou com Rui Barbosa a Loja Maçônica América, entre outras coisas, até que em 1882 veio a falecer por complicações de sua diabetes. Depois desse resumo da sua vida, é curioso pensar que a esquerda e os antifas quase nunca sequer citam o nome de Luiz Gama, o primeiro e talvez único escravo brasileiro que conseguiu sua própria liberdade, o primeiro jornalista negro do país, um abolicionista convicto que salvou mais de 500 vidas das correntes. Por que será? Óbvio, porque Luiz Gama estava no caminho certo. Ele não tinha as mãos sujas de sangue como genocidas que a esquerda adora venerar e não incentivava os escravos a saírem vandalizando a propriedade alheia ou agredindo quem não tinha nada a ver com sua escravidão. O problema para Luiz Gama era bem óbvio. Era o Estado escravagistas, os burocratas escravagistas, as leis escravagistas, a cultura escravagista. E isso ele deixa claro quando cita sua célebre frase: "O escravo que mata o seu senhor, seja em que circunstância for, sempre mata em legítima defesa." Do ponto de vista libertário, a lei justnaturalista de propriedade privada é a única capaz de resolver conflitos de maneira mais eficaz e justa possível. Mas Gama se utilizou da própria Constituição positivista para combater a escravidão que era legalizada nessa mesma Constituição. A frase de Luiz Gama, há pouco referida, é uma frase que expressa perfeitamente o justnaturalismo. Escravidão é sempre errado, independente do tempo que ela acontece. Todo escravagista é um agressor por estar violando o direito de propriedade do corpo dos escravos. Portanto, qualquer ação que os escravos tomarem contra seus mestres é completamente legítima, desde uma ofensa e uma leve agressão física até um homicídio. A situação da escravidão no Brasil poderia ser resolvida simplesmente pelo ponto citado por Hans Hermann Hoppe em Democracia, o Deus que Falhou, por meio da ordem natural do direito de propriedade privada e da livre associação. Se existe um lugar onde um povo não deseja associar-se com alguém de outra etnia, religião ou gênero, então tal vontade precisa ser respeitada. A relação interpessoal imposta à força apenas trará mais conflitos e mais guerras. Hans Hermann Hoppe alerta que a integração forçada, isto é, aquela estimulada por políticas públicas, intensifica conflitos. Por outro lado, respeito à propriedade privada e regras privadas fazem com que conflitos sejam minimizados
e que as pessoas se organizem naturalmente conforme suas afinidades. Se a propriedade privada dos quilombos fosse respeitada e os escravagistas passassem seu tempo negociando e fazendo comércio com os negros ao invés de tentar agredi-los, os conflitos teriam cessado e tanto o povo de um lado quanto de outro poderiam viver pacificamente. A melhor alocação dos recursos e o aumento da produtividade proporcionadas pelo comércio levaria, com o passar do tempo, como podemos deduzir através da praxeologia, ao aumento da qualidade de vida naqueles lugares, o que também aumentaria os incentivos para que essas relações comerciais se desenvolvessem ainda mais, eliminando a pobreza mais rapidamente. A interferência estatal, porém, transforma pessoas de todas as raças em escravos do Estado. A pior escravidão é aquela em que as correntes não podem ser vistas, pois essa tem mais chance de se perpetuar e menos chance de ser combatida. Obrigado por sua audiência. Se você gostou do vídeo, clique no ícone de curtir e compartilhe o vídeo nas suas redes sociais. Se você quer ser notificado de outros vídeos, inscreva-se no canal e clique no ícone da campainha. Até a próxima!